Olá, eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes. Series FM. Presentamos hoy La Soberbia, una nueva parábola del Evangelio y la biografía de Walter Tafo, excepcional músico de Brasil. Extremos opuestos. O amor que você reprime é a dor que você carrega. Então, a proposta é essa: amar. Eu sou Rossana e esse é o Opposite Extremes. Extremos opuestos. En vivo, por Seres. Você quer? Series FM. Consciência de um segundo eu mudo pra outra dimensão. A coerência de um espaço eu traço as linhas da minha mão. Quantos desertos percorrer, quantos tesouros encontrar. Carrego apenas minha verdade no peito, vontade de acertar. O que importa são nossas metas, usando os meios à hora certa, capacidade de ver além, compartilhando o que se tem. Seja otimista da sua vida, o choro se transforma em ouro. Depois de várias tentativas, você encontra o seu tesouro. Deixa fluir a emoção. Aberto pela e deixa entrar uma esperança para no ar. O coração, a sensação de poder mudar o mundo. Poder mudar o mundo. Poder mudar. Oi, eu sou a Rossana e esse aqui é o Opposite Extremes. Hoje nós vamos falar sobre soberba, um pecado capital. Antes eu vou definir para vocês o que é teomania porque está inserido nesse contexto. A teomania é o desejo maléfico e invejoso de adquirir um poder divino, mais forte em indivíduos psicóticos e em pessoas em posições de poder na sociedade. A teomania é uma forma extrema de megalomania. É a causa primeira de toda doença, social, mental e orgânica. Psicóticos frequentemente se enxergam como divindades.
São Tomás de Aquino considerou a soberba um pecado específico, embora possa ser encontrado em todos os outros pecados. A soberba é a forma básica do pecado. Ela teria sido responsável pela desobediência de Adão, que provou o fruto proibido com a ambição de se tornar Deus. A soberba leva o homem a desprezar superiores e desobedecer às leis. Ela nada mais é que o desejo distorcido de grandeza. É fruto da origem dos males humanos. A soberba é um sentimento negativo, caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum, em fatos ou variáveis reais. O termo provém do latim superbia. A arrogância dá vazão à ingratidão, pois o arrogante considera não dever nada a pessoa alguma. Manipulando tais instintos, a humanidade presenciou, durante o governo de Hitler, a incitação à massa a um orgulho branco de raça. A raça era ariana, em detrimento às raças consideradas inferiores. Ao longo de eras, a sociedade global perpetua a construção de ícones baseados em padrões de perfeição irrealizáveis, e quem está à míngua desenvolve seus complexos insatisfações que resultam em violência. Essa violência reside no sentimento de inveja, causado por aqueles que se posicionam na intangibilidade, pois sentem prazer. O soberbo se sente autorrealizado dentro dos conceitos propostos na pirâmide de Maslow, querendo mostrar-se para os outros a todo preço. Quando é superado, logo o soberbo se sente ameaçado e atingido. A homogeneidade de raça seria possível pela ótica cristã primitiva, caso não houvesse constante estímulo à diferença pejorativa. Logo então, a humildade seria o sentimento de raça, e a aceitação de individualidades alheias seria a qualidade de mutação evolutiva. A nossa sociedade, quiçá a nossa humanidade, adoece cada vez mais, pois valoriza a prepotência, a arrogância, minando a caridade e a gentileza que resultariam no amor. O que dizer das doenças físicas, senão um reflexo que se inicia na mente por necessidade de atenção? O Dr. Kepp foi incisivo na questão. É muito difícil uma pessoa admitir que sofra do que denominamos neurose, ainda mais pela soberba, e com isso não vê que a humanidade é também desequilibrada, pois seguiu o mesmo rumo. Assim sendo, valoriza-se o transitório e o perecível, desprezando valores fundamentais. O poder é inimigo do povo. Cabe relembrar célebres influxos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os céus e a terra, de Hermes Trismegisto, e a verdade vos libertará, de Jesus Cristo. Assumindo-nos, seja de maneira que formos, seremos capazes de aceitar e amar o próximo, e quem sabe, amarmos a nós mesmos. O que importa são nossas metas, usando os meios à hora certa, capacidade de ver além, compartilhando o que se tem. Eu sou Rossana e esse aqui é o Opposite Extremes. Agora é a hora da parábola de Jesus. Vamos falar da parábola do joio. Os comentários são de Kair Bar-Schutel, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio?
Respondeu-lhes: Homem inimigo é quem fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele. Para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Mateus 13, 24 a 30. O homem tem sido em todos os tempos o eterno inimigo da verdade. A todos os jatos da sua luz opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. O joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Uma doutrina, por mais clara e pura que seja, no mesmo momento em que é concedida ao homem, suscita inimigos que a trucidam, interesseiros e interessados em manter a ignorância que a desvirtuam, revestindo-a de falsas interpretações, desnaturando completamente sua essência puríssima. São como o joio, que a mesquinha transforma, envenena e até mata o trigo. A doutrina de Jesus, embora de nitidez incomparável, de lógica e clareza sem igual, não podia deixar de sofrer essa malsinada transubstanciação que a tornou esquecida, ignorada e incompreendida das gentes. Embora resumindo-se a religião do Cristo no amor a Deus e amor ao próximo, no merecimento pelo trabalho, pela abnegação, pelas virtudes ativas, os sacerdotes dela fizeram um princípio de discórdia. Degeneraram-se em partidos religiosos que se digladiam numa luta tremenda de desamor, de ódio, de orgulho, de egoísmo, destruindo todos os princípios de fraternidade estabelecidos por Cristo. Em vez da religião imaculada do Filho de Maria, aparecem as religiões aparatosas de sacerdotes preconizando e mantendo cultos pagãos, exterioridades grotescas, dogmas, mistérios, milagres, exaltando o sobrenatural, escravizando a razão e a consciência das massas. Este joio, já agora de milênios e que começa a surgir por ocasião da semeadura do bom trigo, nasceu, cresceu, abafou a bendita e boa semente, porque, segundo diz a parábola, quando Cristo falou, os homens não lhe deram atenção, mas dormiram, deixando de prestar o necessário raciocínio às suas palavras redentoras. E como depois, pela mescla da palavra do Cristo com as exterioridades com que a revestiram, se fizesse confusão idêntica à do joio e do trigo, logo após nascerem, o Senhor deliberou esperar a ceifa, ou seja, o fim dos tempos que deveriam apresentar o produto da sua palavra e os resultados das religiões sacerdotais, com as suas pompas, para que os ceifeiros ficassem encarregados de queimar o joio e recolher o trigo ao celeiro. É o que estamos fazendo. E esses escritos elucidativos não têm por fim elucidar a doutrina do Cristo, que é toda a luz, mas queimar com a chama sagrada da verdade o joio e o malfazejo, reduzi-lo a cinzas, a fim de que o cristianismo domine, estabelecendo no coração humano o amor de Deus e fazendo prevalecer o espírito de fraternidade, o único capaz de resolver questões sociais e estabelecer a paz no mundo. Seres FM. Uma luz me atrai, rosto, véu que cai, na nudez deste momento, descubro que sou capaz de sentir, de seguir a voz do coração, saber por onde ir. Me dê sua paz.
Oi, eu sou a Rossana e esse aqui é o Opposite Extremes. Nós vamos falar agora com quem? Com a Fátima Tafo. Sim, a irmã gêmea do Vander Tafo. Fátima, tudo bom com você? Oi, Rossana, tudo ótimo e com você? Graças a Deus, melhor ainda falando com você, né, que é uma figura de luz e uma pessoa também, né, uma querida amiga minha que eu tô morrendo de saudade. Também, viu? Muitas saudades. Nossa, o tempo passa muito rápido quando a gente está feliz, não é? Nem me fala, eu vi isso no seu post hoje. E conta pra gente como que tá aí, você se mudou do Brasil. Então, estou morando por 6 meses aqui na Califórnia, uma experiência nova, eu nunca vivi fora do país. Estou aqui com uma filha e uma neta e estou estudando inglês, estou fazendo caminhadas, estou esperando um curso de yoga que eu quero fazer. Estou dando... Na verdade, eu estava comparando esse meu break com aquela retomada da águia, vocês conhecem, né? Aquela história que a águia vai para as montanhas, arranca o bico, as penas, as garras e se renova para voltar e depois viver mais metade da sua vida, que é o que ela vive 70 anos. Olha que coisa. Então, está sendo assim, bem legal. Eu vim sem expectativa nenhuma, vim porque eu queria ajudar minha filha e também queria fazer esses cursos. Estou muito feliz aqui. Nossa, meus parabéns. E a gente aqui curtindo Vander Tafo, né, a biografia. E agora essa emoção de estar curtindo você aqui de novo, né? Aliás, de novo pra mim, né? Porque tô podendo falar com você. E nós escutamos de cara aí a Alquimista. Um pouquinho antes, Me Dê Sua Mão. E eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente o Rosa Branca. Como aconteceu essa inspiração na sua vida, voltando lá para trás, né? Que o disco já está completando quase 21 aninhos, quase maior de idade, já pode ter casa e já pode tomar álcool, né? Com certeza. Eu não sei se vai precisar tomar álcool, viu? Ele já é bem alegrinho, bem feliz por si só. Ele é. Não é? Então, essa coisa do Rosa Branca, em 89, quando o Vander estava em Los Angeles gravando o primeiro disco solo dele, Vander Tafo, já com os irmãos Music, o Ivan e o Andrea. Ele estava precisando de alguém que trabalhasse junto com ele, com a banda, que tomasse mesmo, manager, produzisse os shows. E ele me fez o convite, a gente sempre teve uma ligação muito forte, até por sermos irmãos gêmeos, eu acredito, mas a gente sempre se gostou muito. Teve uma confiança muito grande um no outro e ele me convidou. O disco Vander Tafo já estava mixando em Los Angeles, então eu já comecei a trabalhar com essa parte dos shows de lançamento junto com a Warner, que foi uma vivência muito, muito, muito legal, porque eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu tinha 4 filhos, a minha 4 anos, então eu estava envolvida ainda um tempo com essa coisa de ser mãe, então foi uma experiência muito forte. E a partir de então, surgiu a possibilidade da gente gravar um novo disco, da Banda Tafo gravar um novo disco, que aí se tornou Banda Tafo, né? Olha. Só Vander. E aí o Vander, eles tinham várias músicas e a gente começou a pensar que seria importante a gente fazer através da música, passar através da música a nossa vivência espiritual, né? No que a gente acreditava, no que nos fazia bem, porque a gente tinha um modo de viver, sempre tivemos assim, positivo, sempre acreditando que essa vida é apenas um aprendizado, né? Um momento que estamos aprendendo, e que a dor nada mais é do que a não aceitação das coisas que nos acontecem, né? Então a gente tinha, como o Vander tinha a ferramenta, né, o principal, que é a música, a gente pensou em passar através disso essas mensagens. E a letra, eu nunca quis brigar muito com o musical, com a parte musical da banda, que é fortíssimo, né? Os 3 músicos e depois o Marcelo Souza, eles são altamente virtuosos, eles tocam muito, as músicas são muito melodiosas, né? Muito ricas. Então a letra tinha que acompanhar isso, mas passando uma mensagem mais simples, né? Sem muito ter o que pensar, só sentir. Só reforçando, pessoal, que é o seguinte, o Andrea e o Ivan Buzik fazem parte de uma banda bem conhecida aqui no Brasil, para quem tá fora, chamada Dr. Sin,
Esses dias, inclusive, tocou com a Sinfônica na Sala São Paulo, foi um arraso. Até o governador está pedindo para repetir esse show, porque ele não esteve presente. Então, vocês já veem o nível dos meninos. Fátima, havia uma espécie de um boato que dizia que na época da transição, aquela pequena transição da banda Tafo, talvez o Eduardo Ardanui fizesse parte. Isso é real? Isso é real, porque o Eduzinho estudou na primeira escola que quando ele teve, o primeiro IGT, que foi ali na República do Líbano, bem ali no comecinho, em frente ao Parque do Ibirapuera, e o Eduzinho estava estudando lá, estudava o Kiko Loureiro, vários, o Sandro Kai, que eu acho que já dava aula, não lembro se estudava, mas assim, vários fenômenos musicais começaram a estudar nessa escola do Vander. E o Edu, que apresentou o Ivan e o André para o Vander, porque ele estava querendo formar a banda, ele já estava com um contrato assinado com a Warner, ele estava precisando montar a banda e, em princípio, era para estar o Edu também, era para ser os 4. Só que depois, conversando, acertando os ponteiros lá com a própria gravadora, eles decidiram que seria um power trio, então só bateria, baixo, guitarra. Então o Eduzinho acabou saindo dessa formação, que foi uma pena, né? Porque eu acho que caminharia muito bem os 4 juntos. Talvez eles estivessem juntos até hoje, eu acho. Teria sido realmente muito bom, porque a vibração, quem conhece o pessoal do Dr. Sim, eu não sou amiga próxima, aliás, não sou nem amiga, mas tive algumas oportunidades raras de vê-los fora de palco. Eles são pessoas muito alegres, muito entrosadas, né? E o Vander era uma pessoa muito alegre, muito do bem, né? Nossa, e isso eles falam, eles sempre tocam nesse assunto, que grande parte dessa alegria, de tudo que eles trazem, né? Eles eram muito jovens na época, né? Tinham 22 anos, eu acho, 22, 23. Eles trazem nessa vivência que eles tiveram com o Vander. O Vander foi extremamente engraçado. Você ria com ele o tempo inteiro. A vinheta dele era alegria das roupas no ar. A minha lembrança do Vander, assim, ela é um pouco mais velada, mas muito bonita, né? Porque eu tive a oportunidade de conviver com um dos seus filhos, assim, que eu me lembro bem, que é o Theo, porque nós estudávamos em salas diferentes, mas eu lembro das meninas do Vander, quando vocês os levavam de manhã e buscavam. E a minha lembrança do Vander era como um mestre, porque uma vez ele me viu com o Walkman esperando ali meu pai, e vazava o som, eu tava escutando Alice Cooper. Aí ele olhou pra minha cara, né, assim, eu criança ainda, e perguntou, nossa, você tá escutando rock? Aí eu virei pra ele e falei, eu sou metal. Assim, de 10, 11 anos, eu sou metal, eu tô escutando Alice Cooper. Ele, olha, você tem bom gosto. Aí ele falou, eu toco na banda Tafo, aí em seguida já adquiri o disco, e todo dia de manhã o Vander conversava um pouquinho, falava da espiritualidade, mas de um jeito que eu pudesse entender e com respeito também, de comunicar com uma criança, mas sem fazer a criança se sentir criança, né? Menosprezada pela limitação da idade cronológica. Ele era uma pessoa muito, muito conscienciosa, né? Extremamente. Nossa, o Vander, ele tinha o dom mesmo de se comunicar com as pessoas. Depois, quando ele montou a escola de música mais tarde, assim, eu tive muita gente, muitos alunos comentando comigo a falta que ele faz, porque ele realmente chegava junto, conversava, instruía, dizia qual era a melhor maneira de fazer. Ele jamais menosprezava alguém ou dizia que alguém não tinha talento, ele sempre estava estimulando isso. Ele realmente é uma pessoa que tinha o dom de trazer o melhor de cada um. Eu me recordo de uma coisa que o Márcio Okayama me contou, e isso já tem bastante tempo, ainda estava iniciando a faculdade. O Márcio me contou que o Vander tinha um trabalho de vibração espiritual pelos meninos e, enfim, pelos jovens que haviam falecido por drogas e por bebida. Você tinha conhecimento disso? O que você pode falar pra gente? Então, isso fazia parte das nossas reuniões, né, que nós fazíamos toda terça-feira, sempre vibrando, assim, a nossa área
de atuação era exatamente essa, principalmente os jovens que se deixaram levar mesmo por coisas mais pesadas, por vibrações mais pesadas. Então a gente sempre se focava nisso. Tanto é que o nosso trabalho com o disco Rosa Branca, o vinil Rosa Branca, ele trouxe um retorno enorme de pessoas, de fãs, de adolescentes, muitos jovens que me diziam através das cartas a mudança que tinha acontecido dentro de cada um deles, né? Então, várias cartas testemunhando a mudança. Desde a dor de ter terminado um relacionamento, desde o amigo que queria se suicidar, desde a briga com os pais e a volta para casa, o perdão. Foram coisas que durante uns 2-3 anos que eu fiquei cuidando desse fã-clube, uns 3 anos, que nós tínhamos mais de 1.500 fãs cadastrados, que sempre se correspondiam com a banda. Eu sempre tive, como é que fala? Eles sempre me contavam a respeito do retorno, eles sempre me contavam a respeito desse sentimento que o disco trazia para cada um deles. Dessa vontade realmente de mudar, de ver a vida de uma maneira mais leve, mais divertida, mais harmoniosa. Bom, eu mesma sou uma testemunha, fã, e até me sinto em situação de dívida moral com vocês, porque hoje se tem um pouquinho de luz brilhando desse ladinho aqui. Nasceu com esse disco, né? Como eu falei, eu tinha 10 para 11 anos, e esse convívio curto foi uma coisa extremamente iluminada na minha vida, esse tempo que eu conheço o CD, porque vocês colocaram uma porção muito forte de espiritualidade, mas no sentido funcional, né, no seu dia a dia, porque você tem fórmulas hoje de espiritualidade, você entra em alfa, você mantraliza, e é muito evidente a questão urbana nas músicas da banda Tafo, né? O Me Dê Sua Mão, né? Me Dê Sua Mão é uma música que ela é extremamente urbana, clipe urbano. Exatamente. Também, sonhos, você falou da questão de mudanças, sonhos de rock and roll, né? Que é maravilhosa. Assim, eu não tive a oportunidade de tocar nesse programa, mas a Fátima vai voltar outras vezes aqui no Opposite Extremes. E a música que mais marca, por isso que eu até abri o programa com ela, é Alquimista. Quer dividir um pouquinho dessa inspiração? Então, essa música realmente foi uma grande inspiração. Eu acredito que tenha sido uma canalização, porque eu acordei, eu normalmente recebia as músicas cantaroladas pelo Wander. Ele fazia uma guia assim, melódica, tocando violão, guitarra, ia cantarolando para eu saber aonde a letra teria que ir, né? Com métrica, tudo certinho. E eu fiquei ouvindo, porque eu ouvia várias vezes até sentir o que eu poderia escrever dentro daquela música, colocar dentro daquela música. E eu acordei às 5 horas da manhã, depois de ter ouvido à noite, talvez antes de dormir, eu acordei com a letra pronta, na verdade. Ela saiu inteira, a última estrofe apenas, que fala Abre a Janela e Deixa Entrar, que é dos Irmãos Buzico, porque eles também tinham feito uma letra para essa música. Olha que coisa. Então a gente aproveitou essa última estrofe, né? Abre a janela e deixa entrar, uma esperança paira no ar, que é deles. Mas a outra parte veio inteira. Assim, eu não precisei mudar uma palavra. Eu às vezes mostrava a letra pro Wander, a gente mexia em alguma coisa, talvez aqui a gente precise mudar, talvez mudar essa palavra, ou mudar por causa da métrica, ou por causa disso. E agora essa letra não, ela acabou sendo gravada da maneira que eu escrevi nesse dia, 5 horas da manhã. E Me Dê Sua Mão. Eu tô focando nessas 3 que eu consigo tocar hoje, que a gente já tocou aí na última, que vai ser Sem Tempo Pra Sofrer, mas fica o convite para comentar as outras músicas. E Me Dê Sua Mão, que é uma música assim que ela mexe, balança muito. Uma porque ela é alegre, muito melodiosa, muito bela. E a mensagem, né, é aquela coisa, né? Sai daí, dá sua mão, vem pra cá, né?
É uma música assim que tem um conteúdo muito forte mesmo, e ela foi escolhida como uma música de trabalho, né? Quando a banda Tafo gravou o disco, a gravadora sempre escolhe, junto com os próprios músicos, ou com a própria diretoria, marketing, essa coisa toda, eles que decidem a música que vai ser trabalhada no disco. E Me Dê Sua Mão ganhou, assim, no primeiro lugar, quase todo mundo gostou muito dessa música. E ela realmente teve clipe na MTV, logo que a MTV foi inaugurada aqui no Brasil, só existiu o clipe da banda Tafo e da Fernanda Abreu. Foi o primeiro, é verdade. Os brasileiros, foi o único. Nos primeiros dias de MTV, acho que até não sei quantos meses, 1, 2 meses, só existia o clipe da banda Tafo e da Fernanda Abreu, de clipes brasileiros nacionais. Os outros eram todos clipes estrangeiros. Então, era um clipe muito bonito, muito legal, com efeito, quando ele girava a guitarra sobre o próprio corpo. E ela teve realmente esse alcance. Quando a gente falava que ninguém é uma ilha perdida sem conexão, Me Dê Sua Mão, a gente conseguiu trazer muita gente para junto da banda Tafo. Eu sinto muita reciprocidade com essas músicas, não só pelo fato de ser fã de vocês, dessa família há quase 21 anos, mas tem muito a ver com aqueles princípios espirituais que nós tentamos colocar em nós, né? Não só do Rama, que no caso a rádio tem muitos membros do Rama, mas uma coisa que era muito forte no Carlos Paz Wells, que é irmão do Sisto, ele sempre colocava muito a tônica do grupo, como a evolução só é possível dentro de grupos. E para você ver o alcance disso, as nossas células, elas formam órgãos, elas que formam o corpo, quer dizer, sozinho ninguém vai para lugar nenhum, né? Então, para você que está escutando, dá a mãozinha aí, hein? Tem que dar a mão. É incrível, senão não rola, né? É uma coisa só, é tudo uma coisa só, né? A gente não pode nunca se sentir totalmente individual. A gente é uma parte de todo. A nossa individualidade, acho que ela funciona a partir do momento que você tem os seus talentos e que você tem que colocar em prática. Você tem que agir. Os princípios de Jesus. Que, aliás, Jesus foi um pouquinho lembrado na música Sonhos de Rock and Roll, né? Assim, é muito sutil e muito lindo, né? Eu tinha uma frase que falava da figueira seca, mas ela ficou meio estranha, a gente tirou. Mas eu falo da porta estreita e falo da... Se a porta... Me ajuda a lembrar. Se a porta for estreita, sinta. All you need is love. Ai, muito bom, adoro. É a música dos Beatles, né? Não importa o que aconteça, seja bravamente são. Come on. Não importa o que aconteça, seja Mother Nature's Song. Ah, é? Que é a outra música dos Beatles, Ai, seja nossa. Mother Eu tinha entendido outra coisa ali. Então as pessoas não entendem mesmo. Olha a gafe da pessoa aqui. Mas enfim, eu não acho gafe. Eu não acho gafe. Eu acho assim, se você não leu a letra, é óbvio que você vai entender. É difícil se entender Mother Nature's Song. É que assim, eu quis colocar nomes de músicas dos Beatles, sabe? Entendi. Nos primeiros encartes, eu tenho um dos primeiros vinis, não vinha com encarte de letra. Eu tenho bolachão. Você tem o bolachão? Tenho bolachão. Ué, depois de conhecer na porta da escola, primeira coisa que a gente fez, Morumbi Shopping, a nossa querida Bill Box, né? Hoje a Bill Box é uma coisa praticamente antológica, né? Lançamentos na Bill Box em fitinha ou em... Bill Box, Nossa. Bill Box e a outra era Cash, como que chamava? Ai, tinham várias. Nossa, é que eu lembro assim da Bill Box, porque o meu vinil tem a selinha da Bill Box. Olha só. E era aquela coisa, né? Naquele tempo não tinha muita opção de magazines para se comprar as coisas aqui na Zona Sul, né? Eu tô situada no Morumbi. Então, exatamente. Assim, era tudo na Bill Box. Eu e o coitadinho do meu pai, que essa semana domingo completa 5 aninhos que ele passou pro outro lado do espelho. Essa parte dói, né? Essa parte dói. Meu pai também gostava da banda Tafo, ele nunca ocorreu assim de se cruzar o Vander e meu pai ou você na época da escola, mas era sempre assim uma alegria, né? Assim, quando eu conseguia conversar com o Vander,
pai, a gente conversou de novo com ele, era aquela alegria, ficava minha irmã olhando assim, sem saber o que falar. Mas era muito... Bonitinha. Era uma alegria, né? Ainda mais assim, porque eu era muito pequenininha, não cresci muito, mas o Vander era um gigantão. Ele sempre foi bem mais alto que eu. Ele era bem... Até uns 13, 14 anos ele batia no meu ombro. Depois ele deslanchou, ele foi pra 1,80 m. Ele era bem elegante. E aliás, assim, com todo respeito, assim, ele era um gato. Nossa! Ele era um gato. Era maravilhoso. É. A mulherada caía na cama. Agora que cresci e tal, né? Ele era. Ele era. Ele era. Aliás, ele né? Porque assim... Volitou, mas continua aí. A essência dele continua. Eu acredito nessa eternidade da alma. E conta um pouquinho do livro que você escreveu. Eu fiz um comentário no bloco anterior. Conta um pouquinho do livro. Então, o livro, a vontade de escrever o livro nasceu no dia que o Vander foi enterrado. Eu voltei do cemitério, eu estava assim, muito dolorida. Era uma dor como eu nunca senti na vida mesmo. Nem depois, um ano depois, ao perder a minha mãe, porque minha mãe realmente não aguentou a dor de ter perdido um filho, não foi tão dolorido quanto ter perdido meu irmão gêmeo dessa maneira que foi. E aí eu cheguei em casa, eu falei assim, eu preciso escrever, porque no enterro do Vander, lá no cemitério da Araçá, tinha muita gente, muita. Eu não consigo calcular o número de pessoas, porque lá dentro tem uma igreja que ficou lotada por dentro, e lá fora ficou... Você via gente a perder de vista. Eu não sei se tinha umas 1000 pessoas nesse enterro. Então, para mim foi uma surpresa saber o quanto meu irmão era querido, né? Ele recebeu coroa de flores, mais de 60, 80, foram 3 ou 4 carrinhos só de coroa de flores que ele recebeu de todas as bandas de rock, todas. Barão Vermelho, Itali, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, todas as bandas de rock, e muitos amigos, muitos artistas enviaram coroa de flores. Eu sabia que o meu irmão tinha uma aceitação, que ele era muito querido, mas eu não imaginava como ele era querido. E eu resolvi escrever porque eu acho que as pessoas precisavam conhecer a vida dele, precisavam saber como ele era, o que ele fez, porque a mídia nunca mostrou o meu irmão. Realmente as pessoas que estavam lá eram pessoas do meio musical. As pessoas do meio musical conheciam demais o meu irmão. Nossa, agora uma série de declarações, né? O Rich comentando do tempo do Chacrinha, que sempre encontrava. Ele era muito querido, muito. E aí eu senti que as pessoas normais deveriam conhecer, deveriam saber que um cara como o Vander Tafo trouxe a guitarra para o Brasil, tocou com todas as bandas mais importantes, ele realmente fez a guitarra acontecer no país. Vou até fazer um adendo, porque eu estudei guitarra, embora seja uma péssima guitarrista. O Brasil era restrito a clichês do rock and roll mais antigo. O Vander Tafo, ele trouxe toda essa gama de guitarristas dos considerados Impossible Guitars. O que é Impossible Guitars? Existe um aparelhinho, um metrônomo que marca tempo, e os considerados bons em técnica tocam ali sextinas e arpejos em 200, disso para frente, ou seja, o Vander Tafo, ele foi o primeiro no Brasil. Ele codificou um método, porque antigamente você tinha o DIT, que depois virou o Lama lá na Califórnia, e o Vander Tafo simplificou o método e trouxe para o Brasil. Foi exatamente isso. E os próprios guitarristas falam, eles aclamam o Vander como um cara que trouxe essa confraria de guitarristas, que hoje existe uma confraria de guitarristas no Brasil, né? Existe guitarristas de nome que fazem carreira internacional, tipo o Pico Loureiro, que estudaram na escola do Vander. Pico Loureiro, Tomate, Eduardo Danui, e Márcio Kayama, o próprio Wanderson Bersani, que é o coordenador da MT, o
assim, o Mozart Mello era nosso amigo de infância, né? Nossa, o Mozart é uma pessoa que eu amo de paixão. Ele foi do primeiro grupo Rama Brasil. Mozart, super beijo, a gente te ama demais. Então, o Mozart Mello, que é o mestre, ele era nosso amigo e foi ele que ajudou o Vander a coordenar e a trazer a coordenação pedagógica e trazer toda essa escola caminhar para frente do jeito que ela é hoje, né? Com 5 unidades, acredito que a IMT deve ter mais de 5 mil alunos total, contando inclusive as escolas licenciadas, né? Que são mais de 30. Então, assim, um cara que fez o que ele fez e que você compra um livro que fala sobre o rock nacional e não citam o nome dele, é uma coisa que revolta. Ainda mais porque ele tocou nos Secos e Molhados, ele tocou com a Rita Lee, que... Bom, Made in Brasil foi uma das primeiras bandas mais conceituadas de rock and roll. Gangue 90, com o Júlio Barroso, no Maracanãzinho, com uma música fantástica, que eles abarcaram o festival. Tocou com o Joelho de Porco, tocou com a Rita Lee, que é o ícone do rock nacional. Pois é, assim, as duas bandas que eu me lembrei agora, que são assim as mais, que hoje em dia são consideradas ontológicas, até como influência, no caso, os Secos e Molhados, em poucas entrevistas, mas essas entrevistas existem, o Gene Simons admitiu que as maquiagens do Kiss foram inspiradas nos Secos e Molhados. São entrevistas raríssimas, mas existem. E o Vander Tafo tava lá, tava com a Rita Lee nos bons tempos, assim, quando eu digo bons tempos, não é no pejorativo, mas a guitarra do Vander Tafo, ela é muito sobressalente, ele ainda maneirava no virtuosismo dele, ou seja, assim, ele não soltava a mão completamente, mas assim, o bom gosto, a melodia, a forma como ele conseguia passar. Exatamente. É impressionante. Assim, eu era admiradíssimo pela Marina Lima, ele gravou várias coisas com a Marina, com a própria Cássia Eller, ele ia produzir o próximo disco dela. Ela chegou a comentar que um dos discos dela, acho que de 92, tem umas 3 músicas que o Vander toca. Ela fala, o que me faz gostar desse disco são as suas guitarras. Então ele era extremamente admirado e querido e conceituado como um dos maiores guitarristas que o Brasil já teve. E ele não é citado. Então, quando eu quis escrever o livro... E tem também duas coisas até que eu citei na biografia agora há pouco. No primeiro disco dele teve Lobão, Lulu Santos, Herbert Viana, Alô Harry, pra você que é fã do Paralamas e pergunta toda hora. Quer dizer, essas pessoas estavam com Vander Tafo. O Herbert Viana chamava o Vander Tafo de meu mestre. Ele chegou a dar uma guitarra Gibson para ele, a Les Paul, porque o Vander tinha uma Les Paul preta que era antológica, todo mundo sabia, gostava, achava que ele ia aparecer sempre com essa guitarra. E essa guitarra acabou quebrando quando ele ia na banda Rádio Táxi fazendo um show, alguma fã derrubou, não sei onde, foi que quebrou. E uma vez o Herbert perguntou, o que é a sua Les Paul preta? Ele falou, meu, quebrou, tô sem, tadadá. Mas ele tinha outras maravilhosas, como a Randy, que é um luthier aqui dos Estados Unidos, depois como outras, a própria Janine fez uma guitarra linda para ele. E vários luthiers fizeram, Tajima, vários, todo mundo queria ter a marca Vander Tafo. Aliás, um dos primeiros também a ter a sua assinatura particular, né? Hoje aqui no Brasil isso já é comum, porque tem N fábricas, mas naquela época você tinha Janine e você tinha a Dolphin. E naquela época a Dolphin não fazia concorrência. Exatamente. E o próprio Tajima, né? O Tajima era uma garagem, era uma portinha, uma casa ali na Vila Madalena que a gente ia lá com ele. E para ele era a glória. A gente chegava lá com o Vander, ele sorria como se estivesse sentado no sol lá. E o Vander foi uma pessoa que ajudou muito o Tajima a crescer, né? A partir do momento que o nome dele estava. E aí, numa ocasião que o Vander dirigiu o pico do Colégio Objetivo, o Herbert foi com o Paralamas fechar o pico com um show. Ele deu uma guitarra para o Vander, Les Paul preta, porque ele falou, não posso ver meu mestre sem a sua Les Paul preta. Então existia uma cumplicidade, uma admiração muito grande entre os músicos e o Vander. E o Vander sempre naquela humildade, né? Ele nunca quis se promover. E a mídia nunca enalteceu, nunca colocou. O Vander nunca fez conchavo, ele não precisava disso, não precisava fazer média, não precisava ir nas festinhas, fazer, eu tô aqui, falem de mim.
Então, talvez por isso ele não apareça em revistas de rock, eu não sei porque as pessoas não falam sobre ele. Então, quando eu quis escrever esse livro, foi muito para falar, olha, existia um cara muito importante aqui na música, o nome dele é Vander Tafo. E que era não só um músico, mas era uma alma maravilhosa. Só um adendo, fazer um adendo. Nós falamos do Rádio Táxi, gente, Eva, até hoje, conseguiu passar imaculada aos anos 80, né? Porque os anos 80 pecaram por alguns exageros, inclusive dos artistas nacionais, e essa música permaneceu invicta, como o próprio Rádio Táxi, que tinha voltado em 2008, 2007, 2008, fez a sua volta, o seu retorno aos palcos brasileiros, e a Ivete Sangalo deve a carreira dela ao estouro da música Eva, com a banda B. Óbvio, exatamente. Então, assim, Exatamente. a gente precisa ficar um pouquinho antenado de que a coisa nasceu muito antes, falando de música mesmo, não estou falando de mídia, né, porque a própria Fátima pontua esse relapso, não sei se proposital ou não da mídia, mas o Vander Tafo é uma pessoa que esteve ali desde 70, muito lá atrás, na carreira de todo mundo. E é mais essa coisa, né, das pessoas terem saberem disso, né, porque o cara fez muito pelo rock nacional, né, e sempre naquele jeito dele, na humildade, e além disso, ele foi uma pessoa extremamente maravilhosa. Eu acho que 80% do que ele tinha que fazer aqui ou mais, ele fez e ele acertou, né, ele tinha um jeito de viver, de levar a vida, de passar bom humor, alegria e transparência para as pessoas, que era fantástico, né? Eu acho que aquela rapidez que ele tinha mesmo no som que ele fazia, era essa necessidade mesmo de trazer a luz, né? Porque a velocidade da luz é bem maior que a do som, então eu acho que o Vander sempre esteve atrás dessa coisa. Mais né? um adendo, me lembro numa conversa com a minha querida Mônica Bonfilho, que se estiver escutando, um super beijo, a linguagem dos anjos, ela é expressa em rapidez, né? Então, quando os guitarristas fazem esses solos mega velozes, ela diz que se assemelha muito à comunicação dos anjos, que ela é uma privilegiada de já ter sido contatada por anjos, né? Com certeza, com certeza. O Vander, hoje eu tenho, assim, absoluta certeza que ele foi um mestre mesmo, um iluminado, e eu sou muito grata, né, por ter podido dividir um útero e uma vida muito longa até com uma pessoa como ele, né, a gente estava sempre muito juntos, então hoje eu falo assim com a maior tranquilidade, era difícil para mim falar sobre isso, mas ele sempre foi uma pessoa absolutamente pura. Por isso que o livro se chama Irresistível Coração de Menino, porque ele era moleque, o Vander era um menino. Ele era um menino que acreditava, que sonhava, ele viveu a vida inteira, até a noite antes dele morrer, que nós estivemos juntos. Ele falava dos sonhos, ia regravar a banda Tafo, ia fazer isso, ia fazer aquilo, ele sempre sonhando, acreditando e fazendo, realizando, né? E o show tributo? Conta um pouquinho pra gente como foi, os projetos para o futuro. Então, o show tributo surgiu de um convite que a Sueli Vieira fez. Ela é programadora lá do Sesc, de São José dos Campos, uma querida, uma pessoa assim, altamente iluminada e que se conectou com a mensagem da Rosa Branca, da banda Tafo, porque ela comprou o livro Magical Music em 2009, infelizmente, e ela não conhecia o Vander, ela acabou conhecendo, tá aí, um dos, como eu falei, efeitos do livro. Ela conheceu o Vander através do livro, ficou encantada, apaixonada por ele e quis fazer esse show tributo, que já era uma vontade que eu tinha de fazer, que eu pensava em fazer em São Paulo, com patrocínio, uma coisa maior, com vários guitarristas. Acabamos fazendo uma coisa mais compacta, lá em São José dos Campos, com a presença dos irmãos Music, o Maurício Gasperini do Rádio Táxi, os guitarristas o Michel Leme, o Eduardo Danu e Rafael Bittencourt, o Christian Macati, além do Marco Bavini, que é um querido, que era do Anjos da Noite, que estava sempre junto da banda Tafo, nós sempre fizemos show muito juntos, né? E foi um show assim, com uma energia poderosa. Nós tínhamos ao fundo do palco a Rosa Branca, que uma luz incrível, as pessoas ficaram realmente contagiadas. E é um show que
provavelmente vai se repetir, talvez a gente faça agora esse ano que entra aqui em São Paulo mesmo, com um número bem grande de amigos. Aí eu quero ver se a gente consegue colocar pelo menos uns 20 músicos no palco. E se Deus quiser vai ser em São Paulo, assim todo mundo vai poder ir, não vai ter desculpa. Com certeza, com certeza. Inclusive eu que não pude, né? Eu, na minha dívida moral com vocês, nesses 20 anos, acabei não podendo ir por conta de um curso que eu estava fazendo, era a última aula, mas doeu na alma, doeu pra caramba. Mas eu sou grata a vocês até hoje por permitirem que eu assistisse o último ensaio. Agradeço a você, agradeço ao André, o Ivan, o Edu e o resto dos meninos que permitiram que, naquele momento, uma estranha no ninho ali estivesse compartilhando. E foi... Para mim foi inesquecível porque toda a minha vida ela nasceu do plantio dessa rosa branca, né? A semente lá atrás, assim, eu faço questão de dizer sempre que eu puder. Essas primeiras sementes ali, quando eu era criança, foram plantadas por vocês, pelo teu irmão, por você. Até hoje estão aí, tanto que a trilha sonora do meu trabalho com Rama é a Alquimista, né? Que é aquela coisa de buscar o melhor, acreditar, tudo bem, uma andorinha só não faz verão, não tem problema, ela vai voando sozinha, depois ela vai dar a mão para alguém e ela vai acontecer, né? Assim, são princípios claros que norteiam a minha vida e graças a Deus, assim, eu sou uma pessoa muito abençoada por conhecer o trabalho, muito abençoada por ter conhecido muito abençoada por ter sua amizade. E eu me sinto também muito abençoada por esse retorno que você está me dando. Tá vendo? A gente se deu a mão. Pois é, e quero convidar também todo mundo para escutar com mais calma. A Fátima, ela vai voltar aqui no Opposite Extremes, mas fica aí o meu convite, Banda Tafo, Rosa Branca. É um disco muito especial no sentido espiritual, musical, e é uma lição de vida. Acho que a Fátima por si só é uma lição de vida e o Rosa Branca é um legado. Fátima, para quem quiser entrar em contato com você, encontrar o livro, como é que faz? Então, comigo atualmente é só mesmo por e-mail. Eu tô no Facebook sempre, uma coisa que eu abro todo dia é o Facebook. E ou o meu e-mail, que é fatimatafo@hotmail.com. Agora, o livro, ele está atualmente só na unidade da MT de Jabaquara, em São Paulo. Então, o telefone de lá é 5012-2777. Peraí, o código de área para quem está fora do Brasil. Quem está fora do Brasil, 5511 e... 5012-2777. E aí pode falar com a Mariana Galli. A Mariana, ela foi a minha parceira no livro, ela fez toda a programação visual do livro, e que ficou muito bom, muito legal. E ela ficou cuidando dos livros enquanto eu estou morando aqui na Califórnia. Se você esqueceu as informações que está escutando, você digita no Google EM, aquele E estilizado T, MT Jabaquara. Você vai cair na página, você encontra os contatos. Inclusive o Vander tem MySpaces, tem essa página do IMT, tem ali um pouquinho da biografia do Vander. Por favor, visite, conheça. No MySpaces você consegue escutar o Rosa Branca e outras músicas maravilhosas que o Vander fez ao longo da carreira dele. Hoje, especificamente, eu estou falando da Rosa Branca, porque a missão espiritual que a Fátima vem propagando, que tem aí outros detalhes, existem planos futuros, né, como uma parceria ali com o Marco Bavini, que foi comentada comigo em off lá no estúdio dos Irmãos Buzik, o Sonata 84. Aliás, você que é músico, visite lá o estúdio, por favor, do Luciano Vatazzi, que é um queridão meu. Gravei minha primeira demo lá quando tinha outro nome. Então, isso. Mas vai lá, gente, porque é super legal, assim, ó, faz parte da história de um monte de gente, inclusive da minha. Estive lá quando era um pouquinho mais que criança, era um pouco semi-adolescente. Gravei minha primeira demo lá.
O estúdio é uma graça. Por favor, conheçam, prestigiem o trabalho deles como produtores, que é magnífico. Muita banda está alçando o voo para fora do Brasil. E naquele estúdio escutei uma conversa. Aí fui lá conversar, né? Seu Marco Bavini, que também é coleguinha, né? Marco, super beijo. O Marco provavelmente é o continuador da linha de trabalho da banda Tafo. Conheçam também, que tem o Eduardo Ardanui na guitarra, banda Torque. E perguntei, então, e aí, como é que tá a coisa aí com o pessoal da banda? Aí ele falou, tenho músicas que são a cara da Fátima Tafo, eu acho que eu vou jogar para ela fazer as letras. Então existe aí uma esperança ali para coisas novas, né, Fátima? Tomara, como a gente já conversou até a respeito, eu estou sempre aberta para fazer letras, assim, dessa maneira que eu te disse. Normalmente os músicos me dão a música pronta e aí eu consigo colocar a letra lá, dentro daquela música. Esse é o tipo de parceria que eu sei fazer. Eu não sei, por exemplo, fazer a letra primeiro e você coloca. Posso até tentar uma vez, mas já que o Marco tem as músicas prontas, né, vamos fazer. Então, dando uma de Rossana de novo, só que agora na rádio, viu, Marco Bavini? A Fátima tá querendo falar com você, viu? Dá um e-mail, um Facebook aí, né? E aí encontra de novo, né? Com certeza, é um querido, Marco. Nossa. Não, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu nunca vou esquecer a gente no estúdio Transamérica, lá na Lapa, terminando de gravar esse disco, Rosa Branca. O Marco sempre acompanhou a gravação. E quando já estava quase finalizado, ele sentadinho ali numa salinha do estúdio, aos prantos, ouvindo as músicas. Ele chorava. Eu dei as letras para ele na mão, ele ouvindo as músicas cantadas já pronto, ele chorava. Nossa, de uma emoção assim muito forte. Tá vendo como é que é a vida? E eu vou chorar no show dele de vez em quando, né? Assim, ele tá meio reticente dos palcos com a banda Torque ultimamente, tá acompanhando o Sérgio Reis. Mas eu estive no mês passado acompanhando a participação dele no Noturno, do Oswaldo Montenegro, peça que ele fez por anos. E a presença do Marco, ela é fortíssima. Bom, você conhece a criança, né? O que eu preciso falar, né? Você conhece todos eles, você empurrou todos eles para a carreira, você acompanhou essa... Eu vou falar criançada, hoje eles não são mais crianças, né? Como eu também, né? Quando era criança, você estava ali já dando os primeiros cutucos ali com a banda Tafo. Todos nós saímos praticamente do seu ventre no sentido ideológico, né? Assim, a mamãe rock, né? Praticamente. Nossa, eu fico muito emocionada, porque eu já tenho um instinto maternal imenso, né? Já tive até 4 filhos para compensar esse instinto. Eu quero que todos me sintam dessa maneira. Não tem problema, porque assim, no que você vai passando pela vida, a gente vai se pendurando em você, que nem eu fiz, né? Ai, adoro. Eu também adoro e sou eternamente grata por tudo. Eu agradeço a minha vida a você. Imagina, Rô. Boas influências e boas sementes dão bons frutos. Muito obrigada mesmo, porque assim, dá um alívio muito grande você saber que alguma ação sua tem um retorno desse, sabe? E isso é muito bom, muito, muito bom. Isso me deixa muito feliz. Muito mais feliz. Olha, a gente fica emocionada, né? Sempre que a gente se fala, a gente acaba ficando emocionada, porque acho que a minha ligação com você é muito forte. Eu te amo de paixão. Você é uma pessoa que eu vou repetir, desde a minha infância tá ali semeando, e hoje eu tenho essa oportunidade de compartilhar com você. Eu quero te agradecer demais por dispor do seu tempo, dividindo conosco, compartilhando conosco essas emoções, e já convidando para você voltar no Opposite Extremes. A gente tem o nosso projetinho de comentar as músicas, que elas têm uma força muito grande, e eu quero dividir com o pessoal do Opposite, porque eles precisam dessa vibração, assim como eu tive um dia na minha vida, como eu tive essa semente, essa rosa na minha vida, eu quero distribuir essa rosa para as pessoas. Muito, muito obrigada, Fátima. Quer deixar algum recadinho? Nossa, eu quero assim te agradecer de montão, porque é uma coisa de coração mesmo. Você sabe que essa ligação da gente é uma coisa
que vem para agregar mesmo, para fazer crescer essa rosa e que ela possa ser espalhada por onde quer que você possa levar, através dos programas, através do rádio, através da música. A força dela é muito grande e eu queria que cada um sentisse esse amor e essa intenção ao ouvir a música, ao estar junto com a gente nesse programa. Realmente eu quero agradecer de coração por poder ter estado aqui com vocês. Muito, muito obrigada. Quer deixar algum recadinho a mais? Em princípio é isso. Eu quero dizer que eu estarei sempre pronta para gravar qualquer programa com você, falando da nossa Rosa Branca e das nossas músicas. Foi um prazer enorme estar aí com todos vocês. Prazer foi todo meu. Quero agradecer a audiência e falar para você que quinta-feira que vem, às 19 horas do Brasil, o Opposite Extremes está de volta. Um beijo e muito obrigada. Tchau, tchau. No meu país é fácil de se ver dragões bebendo chá, sem tempo pra sofrer. Então, já que tem que ser assim, sem ninguém pra ninguém, por ninguém, a esquiva é uma opção. Deu no jornal. Cada barriga roncando foi afinada em meio tom. Quanta criança chorando, a pátria amada na contramão. E os dragões estão cegos, mordendo fogo em qualquer direção. Se incendiar, é certo, clareira aberta nessa escuridão. Então sonho e não durmo, se eu digo mais do que não, e assim desperto espero que a minha esquina dobre o seu quarteirão. Já que tem que ser assim, sem ninguém pra ninguém, por ninguém, a esquiva é uma opção. Deu um jornal. Cada barriga roncando foi afinada em meio tom. Quanta criança chorando, a pátria amada na contramão. E os dragões estão cegos, mordendo fogo em qualquer direção. Se incendiar, é certo, clareira aberta nessa escuridão. Ceres FM. Directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Ceres Ceres FM. Que é o Opposite Extremes. Extremos Opuestos. En vivo por Ceres. Ceres FM. FM.